claro, nós estamos num hype da AI generativa, todo mundo está falando, todo mundo quer usar, mas eu tenho a impressão que ainda tem pouquíssimas coisas de fato que estão sendo implementadas e que gerando algum resultado. Agora, eu vejo que na área de tecnologia em si, cara, aí sim você tem ganhos muito interessantes. Então, eu vi, por exemplo, numa reportagem, num artigo saiu no início desse ano aqui, o MIT fez um artigo falando das tendências de 2025 e um dos tópicos era falando que esse ano aqui seria o ano de começar, de fato, a gerar os primeiros resultados, o primeiro ROI dos investimentos em AI generativa. Que as empresas iam começar agora com mais afinco nesse sentido, mas na área de tecnologia, então ele cita lá o Goldman Sachs, parece que ganhou 30% de produtividade por conta do uso de AI generativa na área de tecnologia. E acho que tem um outro caso que eu vi o ano passado, que acho que o Mercado Livre também tem um histórico também, assim, que aumentou 30% também da produtividade do time também usando AI dentro de casa. Então, ou seja, eu vejo que na área de tecnologia, sim, você tem, cara, muita coisa sendo feita usando o Copilot ou qualquer outra coisa e, de fato, te ganha, gerando um baita de um ganho. Mas talvez nas outras de negócio ainda está engatinhando porque é a questão de dado, é a questão de definir o problema que quer resolver, definir o modelo, enfim, tem outras questões. Né? Lá é incentivado, cara, o uso. É incentivado. Os caras estão empurrando praticamente AIs para cima do pessoal. E ajuda, cara. Quando você sabe utilizar, ajuda. Então, por exemplo, eu acho que que faz toda a diferença no dia a dia é o Gemini lá, do Google. Porque, cara, ele transcreve as reuniões. Você não precisa mais ficar fazendo pauta de reunião ou catando milho ali. Sabe, no fim da reunião tá lá a transcrição. Cara, bonitinha. Isso chegou num ponto que eu não sei como a gente viveu sem isso até hoje. E é muito bacana, porque são equipes multiculturais, né, da América Latina toda. Então, ele transcreve tanto em português quanto em espanhol. Ele te dá o resumo. Cara, o tanto de tempo que isso te salva, sabe? Às vezes você tá numa reunião de 50 minutos e esqueceu o que o cara falou de importante lá no minuto 15, tá lá a notinha perfeita. Exato. Eu não sei como não adianta, cara. Sem dúvida. E para código, cara, assim... Eu sempre disse isso e nunca soube expressar muito bem isso, mas eu acho que a gente faz tanta coisa de forma mais moderna hoje já na TI que a gente perpetuou a codificação de uma forma tão artesanal por tanto tempo, quase como se fosse uma arte, assim, como se fosse uma entidade que, sabe, um culto ao código, sabe? Que no fim, cara, é uma commodity, né? Eu acho que a maneira de pensar e desenvolver a aplicação esse é insubstituível. Acho que a gente vai ter que sempre ter o programador, o arquiteto, o cara que pensa em como desenvolver e resolver um problema de negócio através de uma aplicação. Esse né? é o ponto, cara. Finalmente chegou no ponto em que a maioria dos desenvolvedores estão chegando à conclusão. Eu não sou pago para codificar. Isso. Eu não sou pago para ser pedreiro de código. Eu sou pago para resolver um problema, cara. Cara, se a gente pensar que para você escrever um software, a gente tinha uma forma tão artesanal que você tinha que apertar letra por letra do código. Claro, tem os bootstraps, você tem lá as IDEs que te ajudam, etc. Mas, cara, era literalmente isso. E se você segue, de fato, se você é um bom programador, você trabalha com clean code, etc. Se você trabalha com design patterns, é escrever basicamente a mesma coisa sempre, sabe? A IA pode fazer isso para você de uma forma mais eficiente e que você vai ter um copiloto, literalmente, para fazer isso. Cara, isso demorou para acontecer, na minha opinião. E é a sua experiência que vai dizer se aquele código tá bom para continuar exatamente da forma como ele foi cuspido ali ou se eu preciso fazer algum ajuste fino. E o que acontece, cara? Às vezes você está trabalhando com código, você precisa escrever um teste para aquele código em específico. O Copilot te cospe um teste ali meio duvidoso, sabe? Mas, cara, você aproveita aquilo. Te economizou tanto tempo, sabe? Exato. Te economizou escrever coisas, sei lá, 10 minutos de pensamento ali. Como que eu vou dar um nome para esse teste? Exato. Não, tá aqui, ó. Isso. Mas eu tenho a impressão que tem muito desenvolvedor que vai ter que mudar o mindset, cara. Porque o cara ainda não consegue
exatamente ainda correlacionar, puta, que problema de negócio eu tenho que resolver baseado numa aplicação. Tem muito ainda que o cara olha, puta, o que eu preciso fazer o código? Esse cara vai dançar. Esse cara vai dançar. Ou ele vai dançar, ou ele precisa procurar locais de trabalho em que isso é priorizado. Sabe? E que vai ser cada vez mais escasso. Restrito. Sim, vai ser cada vez mais escasso, mas pode Aquele cara que encontrar. tá acostumado a pegar tudo especificadinho com o card no É Gira. isso. Pegar especificado, Entendeu? escrever código, cara, isso aqui, a IA vai fazer isso pra ele. Inclusive o Gira tem uma AI que faz isso. Então, É embarcado. É exatamente isso a questão. É esse perfil de dev que o cara também tem esperando qual que é o card que ele tem que ver lá no Kanban dele no lá. Kanban dele para ele começar a desenvolver, entendeu? Ele não consegue olhar, puta, mas que problema eu tô de fato resolvendo para eu codar, né? E aí, obviamente, cara, com a evolução que está acontecendo na AI, cara, esse cara, se ele mexer, ele vai perder Exato. espaço. se ele quer fazer só o manual, se ele quer fazer só o braçal, cara, quantas vezes a gente criticou em empresas e até no podcast aqui várias vezes o cara que é apertador de botão, né? Tem cara que tem orgulho de ser só chegar lá, cara, abre o ticket para mim dizendo isso, e o cara não precisa pensar e executa uma ação. Esse cara acabou, filho. Acorda pra vida, porque a operação vai ficar cada vez mais enxuta, mais eficiente e vai valorizar os profissionais que sabem tomar proveito disso, né? Então, galera, você que tá ouvindo a gente, se você é esse cara, abra o olho. E com esses cortes de custo e tudo muito caro, quantos problemas não foram criados durante esse tempo todo que agora vai passar a faca para geral? Com certeza, cara. Vai vir muito forte. Muito porque problema nem existia, cara. Foi inventado lá, às vezes, para ter uma pessoa que resolvesse. Exatamente. Eu gosto muito daquela frase que diz que você não vai perder o seu emprego para IA, mas você vai perder seu emprego para alguém que sabe usar IA. É. Então, vamos Chegou acordar. num nível que não adianta você Não ser adianta. ateu de AI, cara. Você precisa... É seu amigo, bicho. Ateu de AI, gostei do termo. O negócio é seu parceiro, cara. Exatamente. Use da melhor forma. Exato.